Boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Renato Barros Almeida. Eu sou aluno do curso de pós-graduação em Artes Visuais pela linha de Poéticas Visuais na Unicamp, né, o curso de doutorado. A minha orientadora no curso se chama Maria de Fátima Moretti Couto e eu sou bolsista CAPES. Então eu venho aqui apresentar a vocês um pouco sobre o meu trabalho. Nesse caso, é o artigo intitulado O Desenho como Agente Fronteiriço, é uma experiência cartográfica de cidade. Primeiro, é importante dizer que todo o meu trabalho de pesquisa, meu trabalho artístico, ele tem o espaço urbano, a cidade, como ponto de partida para as provocações poéticas e as discussões que eu faço em torno, né, do que acontece na minha pesquisa. Nesse processo de experienciar a cidade por meio da arte, eu realizo trabalhos que envolvem desde ações fisicamente na cidade, coleta de objetos que beiram um procedimento de colecionismo. Eu realizo também vídeos e desenhos, que é do que eu vou falar aqui mais propriamente, sobre alguns trabalhos que envolvem relação com o desenho. Apesar da palavra cartografia já estar muito em uso, eu opto aqui por escolhê-la, porque ela ainda diz muito sobre o meu trabalho. Pois meu trabalho ele parte realmente de localizações geográficas. Então tem essa ligação forte com a ideia de mapa e de cartografia realmente. Os mapas, eles existem também como configuração do meu trabalho. Então muitas vezes quando eu exponho um trabalho, as imagens, os desenhos, eles são configurados e aproximados no espaço positivo como se montassem realmente uma espécie de um mapa mesmo. Então, às vezes, as informações entre uma imagem, um desenho, ou uma fotografia que está sendo exposta, elas se dão, elas provocam relações por proximidade mesmo, entre um elemento e outro. O mapa, assim como a arte, que dele deriva, é em si fundamentalmente uma estratificação. Ele é simultaneamente um lugar, uma viagem e um conceito mental, abstrato, figurativo, distante e íntimo. Os mapas são como instantâneos de viagem, uma paralisação da imagem, a fascinação que experimentamos por eles deve ter relação com nossa necessidade de adquirir uma visão de conjunto, de situarmos-nos e de compreender onde estamos. Eu penso em um conceito que eu criei chamado de desenho como agente fronteiriço. Porque o que acontece? É o desenho como uma linguagem, como um elemento, que ele permeia todo o meu processo artístico e experiência com cidade de maneiras diferentes. Desde o desenho que é formado pelo meu caminhar pela cidade e pela localização que isso forma no mapa, pelo registro, pelo rastro que se deixa no mapa, até o desenho mais propriamente dito mesmo, que é o registro gráfico sobre uma superfície. Então, o desenho ele aparece como agente fronteiriço entre processos. O desenho também é gesto, ele é indício de gesto, ele é indício de presença. Isso também tem a ver com a questão espacial e geográfica. O desenho, muitas vezes, é indício de presença. Muitas vezes, para você desenhar algo, você tem que estar presente em frente àquilo. Obviamente, com as relações digitais, as fotografias, né, nem sempre isso é necessário. A primeira série se chama Anotações sobre Lugares Esquecidos. Então, essa série ela é formada por diversos desenhos sobre papel, realizados com carvão, grafite e outros materiais que lembrem ou que provoquem esse tom de preto ou cinza. Esse desenho ele aparece conjuntamente com outro procedimento que é muito constantemente usado por mim, que é o de caminhar, que é o de atravessar a cidade por meio da caminhada, né? Então, nessas caminhadas, nesses trajetos que eu realizo pela cidade, desde realizar ações performáticas, a realizar vídeos ou fotografias, ou coletar objetos nesse trajeto, eu também comecei a visitar lugares de ruína pela cidade ou lugares abandonados para desenhar esses lugares, aqui em São Paulo. Porém, devido ao risco, às vezes, de frequentar algum desses lugares, o desenho ele tinha que ser realizado muito rápido, né? Então, a partir daí que vem esse traço, né,
que não de estudo sobre o desenho. É um traço que ele vai se desconstruindo, às vezes ele é falho, às vezes ele é mais afirmativo, às vezes ele compõe, às vezes ele decompõe uma forma que poderia ser facilmente percebida figurativamente, mas nesse caso ela é desconfigurada. E o que me interessa nesse processo realmente, com o tempo e com a produção desses desenhos, foi entender que esse traço, ele remete muito realmente ao processo de você rememorar uma situação, rememorar uma experiência, rememorar uma visita a algum espaço. A memória, a descrição, né, de uma memória, a descrição de uma rememoração, ela nunca vai ser exatamente como que fora vivenciado. E dessa mesma forma, é o meu desenho. Ele não é exatamente o espaço, mas ele fala sobre o espaço que foi visitado. Então, esse desenho aqui, ele representa realmente uma localização geográfica na cidade de São Paulo. Ele representa também uma ideia de história, de memória, porque são construções, às vezes em ruínas ou lugares abandonados que fazem parte dessa cidade. Então, desde de casas abandonadas a estabelecimentos comerciais, vão surgindo esses desenhos que eu chamo de anotações, como eu disse, justamente por ter esse traço rápido e aparentemente descuidado. Porém, a palavra descuido não se encaixa aqui, porque é uma experiência que ela é formulada a partir de uma série de outras experiências que antecedem a esse desenho, né? Que é a caminhada, que é a coleta de objetos, que é a presença na cidade. Então, tem uma série de procedimentos que antecedem esse desenho aqui. Então, aqui, mais um desses desenhos, mais um espaço interno desses lugares visitados, né? Uma espécie de moradia. Agora eu vou falar de uma outra série chamada Anotações sobre Espaços Provisórios, que é uma série já realizada, uma série um pouco mais atual, realizada no ano de 2020, já no contexto de pandemia. E ela seria praticamente uma continuidade da série Anotações sobre Lugares Esquecidos. Ela mantém alguns elementos, mas também traz informações novas em relação àquela outra série que eu mostrei. Diferente de outros momentos em que eu conseguia estar mais presente na cidade, esse momento de pandemia, infelizmente, fez com que eu tivesse que me afastar um pouco dos procedimentos que, para mim, eram muito caros, eram muito importantes. Então, por exemplo, ao invés de frequentar esses espaços por mais tempo, eu comecei a fotografar esses espaços, o que trouxe outros elementos para se pensar esse desenho. Aqui é um exemplo de uma fotografia desses espaços visitados por São Paulo. Então, vocês vão perceber aqui, vou mostrar alguns desenhos, que partem daquela mesma fotografia. Então, a fotografia permitiu esse outro momento, que é o quê? Que é pensar por mais tempo sobre aquele espaço visitado. Então, essa nova série, chamada Espaços Provisórios, Anotações sobre Espaços Provisórios, é uma continuidade daquela outra série chamada Anotações sobre Lugares Esquecidos. Só que aqui, realmente, eu já não estou mais tanto presente naqueles espaços, mas o desenho, o traço, a forma de linha, ela ainda faz referência àquelas primeiras experiências com desenho, né? E aqui, ao invés do papel, eu mudo para o tecido, que o tecido já traz uma outra relação também. Esse tecido de algodão, parecido com aquele tecido de tela, na verdade é o mesmo tecido usado em telas de pintura, agora eles são pregados diretamente na parede, que traz mais essa ideia ainda de provisório, por ser uma maneira rústica de apresentar o trabalho, ao mesmo tempo que esse material, o tecido, ele permanece por mais tempo do que o papel. Então, eu estou falando aqui de uma experiência que seria efêmera, que é da visita a um espaço abandonado, só que ela agora ela é fixada, de certa forma, ela é registrada, ela é pensada em um suporte que, na verdade, ele dura mais tempo, né? E tem mais tempo de existência do que o próprio papel. Aqui é mais um desenho retirado daquela mesma foto. Esse desenho também tem relação com a fotografia mostrada anteriormente. Então, a fotografia traz esse outro tempo de raciocínio sobre aquele espaço e permite a gente buscar outras experimentações. Bom, eu agradeço que vocês tenham me ouvido, espero que a gente possa discutir agora em continuidade após a apresentação dos vídeos. Aqui eu deixo o meu Instagram para vocês poderem visitar, a gente continuar a conversa como vocês quiserem, e meu e-mail pessoal também. Então eu agradeço, muito obrigado e até logo, até a próxima.